nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode que não precisa só o microfone, né? Vocês estão me ouvindo bem aqui atrás? Amém? O microfone é bom, mas às vezes ele atrapalha a gente, né? Tem um pouco de mobilidade, parece que deixa a gente um pouco longe das pessoas que estão sentadas aí. E a palavra do Senhor, ela vem para nós de uma forma não a separar quem está aqui na frente e quem está aí igual ao auditório, mas ela vem para nos unir dentro de um mesmo propósito, dentro de um mesmo sentimento e a caminho do mesmo alvo, né? Nós precisamos muitas vezes tirar tudo aquilo que nos atrapalha de poder fazer essa união, se por assim dizer. Amém? Eu gostaria que vocês me ajudassem em nome de Jesus em oração agora. Feche teus olhos, estenda sua mão para cá em nome de Jesus e ore por mim. Amém? Levanta sua voz, ore por mim, para que Deus possa me usar para trazer a palavra para a sua vida nessa noite, a palavra que Ele tem preparado para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, nós precisamos de Ti nesta noite, de maneira, ó Senhor, que desesperadamente nós Te buscamos, de maneira, Senhor, que desesperadamente nós nos colocamos, ó Senhor, como famintos, que buscam o alimento de qualquer forma. É assim que nós nos colocamos na Sua presença nesta noite. Precisamos nos alimentar, mas não precisamos nos alimentar de qualquer coisa, precisamos nos alimentar da Tua palavra. Não precisamos nos alimentar da Tua palavra de uma forma mecânica, mas precisamos nos alimentar da Tua palavra de maneira viva. Eterno, no nome de Jesus, nós Te pedimos nesta noite, traga para nós, ó Senhor, um alimento fresco. Usa minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu me humilho aqui agora diante de Ti, Senhor, dizendo que nada eu sou, capacidade nenhuma eu tenho, mas, Senhor, a Tua palavra vai ser pregada nesta noite, porque o Senhor assim determinou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os queridos, podem se assentar, amém, em nome de Jesus. Gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 21. A partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 1, para você ver que Deus estava fazendo muitas bênçãos no meio do povo. Diz assim: quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, e eles as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormá. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. O povo ficou impaciente no caminho. Eu quero que você guarde bem essa palavra. O povo ficou impaciente. Antes de chegar no seu destino, o povo ficou bravo. O povo ficou impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eles estavam falando maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Deus enviou serpentes venenosas. Dá para você entender isso, querido? Olha, a sequência de fatos, ela é bem interessante. O
povo vinha conquistando tudo pela frente, saiu do Egito, deixou de ser escravo. De repente, algumas pessoas, no meio de uma das guerras que aquele povo travava, algumas pessoas, alguns israelitas foram aprisionados, foram feitos escravos, foram capturados pelo seu inimigo. De repente eles se enfurecem e falam: que negócio que é esse? Espera um pouco, está tudo errado. O Senhor capturaram alguns dos nossos, então por favor, o Senhor nos dê esse povo na nossa mão. Se o Senhor nos der esse povo na nossa mão, o povo que capturou, que trouxe problemas para nós prometemos que nós vamos matar esse povo, vamos destruir as cidades deles. E Deus ouve a oração. Entende, irmãos? Há um relacionamento entre o homem e Deus. Há um relacionamento entre o povo de Israel nesse momento e Deus. Um relacionamento tão incrível, um relacionamento tão verdadeiro, um relacionamento tão claro, um relacionamento tão palpável, que o povo orou e Deus respondeu. O povo tinha sede, Deus dava água. O povo tinha fome, Deus dava comida. Não existiam intermediários entre o povo e Deus. Ah, pastor, Moisés era um intermediário. Moisés era homem. Não existiam intermediários entre o homem e Deus. Mesmo ali naquela situação, Moisés falava com Deus, Deus respondia. E Deus mais uma vez deu ao povo a solução, mais uma vez deu ao povo ali a vontade que o povo teve. O povo brigou, lutou, destruiu aquela cidade. Mas o povo nunca está contente. Diga, o povo nunca está contente. Na verdade, não quero que você diga para ninguém que está do seu lado. Não quero que você diga nem em voz alta. Eu quero que você diga isso para você. O povo nunca está contente. O ser humano nunca está contente. Se você tiver coragem, você vai estar falando no seu coração: eu nunca estou contente. Por mais que o Senhor faça na minha vida, por mais que Ele me livre, eu sempre, na minha ótica humana, vou ver um problema maior do que aquele que eu tinha e vou acabar culpando a Deus por aquela situação. E ainda que Deus responda, eu continuo sendo ser humano. E quando ser humano, continuo sendo impaciente e ingrato. E Deus ali, na continuação desse capítulo, Deus fica irado com o povo. Deus perde a paciência com o povo. Aí Deus se impacienta com o povo dele. E Deus fala: mas que povo é esse que nunca está contente com nada? Que povo é esse que só reclama? Que povo é esse que só me cobra? Que povo é esse que só pede? Que povo é esse que só me considera quando eu dou algo? Que povo é esse que só vem atrás de mim por conta de algum problema, de alguma situação, de alguma necessidade? Qualquer semelhança com os dias de hoje? 2000 anos antes de Jesus Cristo. 2000 anos antes de Jesus Cristo. E já acontecia isso. Já acontecia do povo ir perante o pastor deles, que era Moisés, e falar: Moisés, a culpa é sua. O pastor sempre é culpado, irmão, desde a época de Moisés. Viu? É verdade. Nossa, pastor, tão pouca gente na igreja, eu acho que o pastor não está jejuando muito. Nossa, vocês viram o louvor? Pastor que não pega no pé, não. Nossa, gente, vocês viram lá fora, não tinha ninguém olhando os carros. Será que o pastor não enxerga isso? Vocês viram que subiu para cantar hoje? Viu que está tocando? Nossa, só Deus e eu sabemos a situação daquela pessoa que está lá em cima. Olha, eu nem devia assim pensar numa coisa dessa, mas eu sou tão espiritual, eu sou tão assim, eu tenho um revelamento da parte de Deus tão sério, que eu realmente não consigo me conformar com aquilo. E assim era o povo com Moisés. E Deus se impacienta com aquele povo. E Deus então libera uma palavra de morte contra o povo. Pastor, não se fala isso na igreja. Na igreja a gente tem que vir para ouvir palavra de bênção só. Mas Deus libera uma palavra de morte contra aquele povo. Deus envia serpentes de fogo. Algumas traduções vão falar serpente de fogo,
Outras traduções vão falar serpentes ardentes, que picam o povo e começam a matar esse povo, e o povo vai morrendo, e o povo então esquece que estava impaciente por causa do maná, o povo esquece que estava impaciente por falta de água, o povo esquece que estava impaciente porque não conseguiu chegar no destino que queria, no tempo que queria, e começa a se preocupar com as serpentes. O povo está morrendo. Irmãos, tudo isso é uma introdução para você entender aonde eu quero chegar. E Deus envia essas serpentes. Na continuação do capítulo, você vai perceber, na continuação do livro, você vai perceber que Deus se arrependeu daquilo. Deus ouviu Moisés mais uma vez. Moisés falou: Senhor, vai sobrar ninguém nesse povo. Senhor, por favor, perdoa a gente, entra com providência, livra, faz alguma coisa, porque não vai sobrar israelita que não. Deus então dá uma estratégia para Moisés e fala para Moisés: Moisés, nesse momento você tem que fazer uma obra de artesão, uma obra de artífice. Você vai olhar para uma dessas serpentes e você vai ver bem como ela é, e você vai mandar fazer uma serpente igual a ela, de metal, uma serpente chamada Neustã. E eu quero falar com você sobre a idolatria Neustã, porque o povo precisava de algo para enxergar. O povo que tinha ligação direta com Deus, nesse momento perde a ligação direta com Deus. E Deus então já não pede mais para Moisés: Moisés, ore, Moisés, fale, Moisés, repreenda a serpente. Não, ele fala: Moisés, faça um ídolo. Neustã quer dizer ídolo de metal. A palavra Neustã quer dizer ídolo de metal. E o próprio Deus manda que Moisés construa aquele ídolo. Pastor, uma coisa estranha que é isso. Deus diz que não pode adorar ídolo. Deus realmente diz que não pode adorar ídolo. Só que naquele momento, aquela obra, ela tinha um caráter profético. Você vai saber mais para frente o caráter profético daquela obra, daquela serpente que Deus mandou fazer. E aquele povo então recebe Neustã, e todos aqueles que olhavam para Neustã, olhavam para a serpente quando eram picados, eles eram imediatamente curados. Imediatamente a cura vinha sobre a vida deles. E aquele instrumento, chamado Neustã, passa a ser um instrumento de triunfo, um instrumento que os estava ajudando a vencer a batalha contra aquelas cobras, contra aquela palavra que o Senhor havia dado de morte contra o povo. E eu quero justamente falar com você, exatamente como diz o Marcelo Rezende, é exatamente a respeito disso. Quando o triunfo se transforma em destruição. Quando o triunfo se transforma em destruição. A idolatria Neustã. Queridos, não é difícil para o povo de Deus forjar ídolos de boas coisas que já se passaram. O povo de Deus tem uma tendência incrível em forjar ídolos de coisas que serviram um dia para triunfo, mas que hoje não tem mais representatividade nenhuma, que hoje não tem mais valor nem profético, nem espiritual. Mas o crente acaba pegando aquilo e acaba transformando aquilo em um objeto de culto, em um ídolo. E essa afirmação ela partiu de um cara chamado Warren W. Wiersbe. E ele disse isso quando ele estava falando do rei Ezequias. Ele estava discorrendo a respeito do rei Ezequias, da coragem do rei Ezequias quando o rei Ezequias assumiu o seu reino. Então ele entendeu isso, que o homem tem essa tendência, a tendência de forjar ídolos de coisas boas, mas que coisas
boas que já se passaram. Neustan era um ídolo, e era aquela serpente de bronze que Deus mandou forjar lá no Sinai, né? Infelizmente, conforme nós vamos ver a seguir, o que naquela época do Sinai foi bênção, passou a se transformar em maldição e tropeço. E eu quero dizer uma coisa para você: antes era o veneno da cobra, que matava e trazia sofrimento. Hoje é o veneno da Neustan. Neustan tem um veneno fatal que pode nos matar ainda hoje. Serpente de bronze, ele foi um ícone, ele foi um símbolo de redenção. Como Israel se revoltou contra Deus, contra Moisés, em consequência das dificuldades do deserto, em consequência das dificuldades do dia a dia deles, das intempéries, de todo tipo de coisa, se impacientaram. As serpentes que Deus mandou então começaram a morder e envenenar os israelitas, e à beira da morte, só na beira da morte, eles recorreram a Moisés para que Moisés orasse ao Senhor. E como eu já falei, Moisés orou e Deus mandou fazer essas serpentes. Em Números capítulo 21, no versículo 9, diz: Moisés fez uma serpente de metal e colocou-a sobre uma haste, e era que, mordendo como uma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Mais tarde, 2000 anos depois, o Senhor Jesus Cristo tomaria esse episódio, esse símbolo, para ser um símbolo da sua morte vicária, para ser um símbolo da morte de Jesus Cristo. Quando lá em João capítulo 3, no verso 14 até o verso 16, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olha para ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo uma vez disse: deixando de lado as coisas que ficam para trás, eu prossigo do alvo. Eu olho para a cruz de Cristo, é para lá que eu vou. É lá que está a cura, é lá que está a libertação, é lá que está a salvação, é lá que está o antídoto contra a cobra venenosa. Amém, queridos? De símbolo sagrado, aquela serpente, de símbolo sagrado, a apostasia. Esse foi o caminho em 700 anos, desde que a serpente foi feita até após o rei Ezequias. 700 anos aproximadamente. Nesse período, aquele símbolo sagrado de cura, aquele símbolo, aquele marco sagrado, acaba deixando de ser um marco sagrado e se transforma num objeto de apostasia. Por que um objeto de apostasia? Porque a palavra do Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás a imagens de escultura, não adorarás a nenhum tipo de coisa que não seja eu. Queridos, quando Deus mandou fazer aquele ídolo de bronze, Ele não mandou fazer para que aquele ídolo fosse adorado, Ele mandou fazer aquele ídolo de bronze para que houvesse um significado e mostrasse que sem Deus não haveria cura. A serpente não podia curar, o ídolo não podia curar, mas a palavra de Deus que estava sobre aquele negócio podia curar. Do mesmo jeito que Deus mandou a serpente, Ele falou: a própria serpente, quando você olhar para a própria serpente, você vai ser curado. Por quê? Você precisa entender, você precisa saber que essa serpente está aí te matando porque você se rebelou contra mim. A inteligência de Deus é algo incrível. É algo incrível. O cara era mordido por uma serpente. Como para ser curado, ele tinha que olhar para a serpente. Irmãos, naquela época não tinha antídoto para picada de cobra. Isso foi descoberto muito tempo depois. O veneno da serpente sai da própria serpente. E Deus sabia disso. A cura para o veneno da serpente sai da própria serpente. Deus sabia disso. As pessoas não sabiam disso. E Deus manda olhar para aquilo. Deus fala: só olha, não é para adorar. Deus, veja que na palavra Deus não mandou se prostrar diante da serpente. Deus não mandou
olharam para Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo estava desfigurado. Jesus Cristo era a fisionomia do pecado. Que coisa incrível! O pecador, quando olha para Jesus Cristo na cruz, ele enxerga o seu próprio pecado. É ali que está o antídoto para o pecado. É ali que está a salvação, é ali que está a mudança, é ali que está a transformação, é ali que você tem o que você precisa. Quando você olha para a cruz, não quando você adora a cruz. Interessante que Jesus Cristo foi olhado na cruz, mas a cruz hoje está vazia. Se você quisesse adorar Jesus Cristo naquele momento, enquanto Ele estava na cruz, você poderia adorar, você não estava adorando um objeto, você estava adorando Jesus Cristo, mas hoje só sobrou o objeto. Tem gente que se ajoelha diante da cruz e fica adorando a cruz. Volto a dizer que os cristãos são muito bons em pegar objetos que um dia serviram para triunfo e hoje não tem mais nenhum tipo de utilidade. A cruz não tem utilidade nenhuma. Se você tem uma cruz na sua casa e você acha que aquilo está fazendo alguma diferença, pode jogá-la fora. A cruz não faz nada. Quem fez alguma coisa foi Jesus Cristo. A morte dele na cruz, ele foi levantado como serpente no deserto, mas a cruz não tem que ser adorada. É o nosso Jesus quem tem que ser adorado. Discípulo sagrado é objeto de apostasia. Apostasia é o afastamento do homem para com Deus. O homem que apostata da sua fé é o homem que se afasta daquilo que ele crê. A apostasia é o afastamento da fé. Toda vez que você pensa em sair da igreja, pensa em não voltar mais para a igreja, você está apostatando da fé. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias isso seria bastante corriqueiro. Bastante corriqueiro. Mas deixa eu voltar para a palavra. Um homem se dispôs a desafiar essa tradição apóstata de 700 anos. Um homem, um rei, um rapaz que tão logo assumiu o trono, quebrou os altos, quebrou as árvores, os postes ídolos, destruiu todos os ídolos que havia em Israel. Esse rei, a história dele está lá em 2 Reis, capítulo 18. Você vai ver a história desse rei. E quando ele assume, ele fala: quebra tudo. Tem ídolo? Quebra. Tem poste ídolo? Quebra. Tem idolatria? Quebra. Arrebenta com tudo. E quem tinha aquela estátua de bronze guardada, aquela serpente, Neustã, estava guardada onde? Dentro do templo. Neustã estava guardada dentro do templo, no lugar de adoração a Deus. Os sacerdotes, os principais do povo, eles guardavam Neustã. Eles mostravam Neustã para o povo. Eles diziam para o povo que adorar aquela serpente. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos dias de hoje tem se levantado homens com a bandeira de serem homens de Deus, se vestindo de manto sagrado e coroa, que estão levando o povo como aquele povo, como aqueles sacerdotes que levavam os israelitas a pecar contra Deus. Esses homens estão levando o povo de Deus a pecar contra o Senhor, trazendo todo tipo de objetos simbólicos para dentro da nossa fé. A nossa fé não tem objetos simbólicos. Nós não precisamos de objetos para que Deus se manifeste. Nós não precisamos de objetos, nós não precisamos olhar para objetos, nós não precisamos adorar objetos, nós não precisamos adorar nada que seja inanimado, porque nós temos um Deus, um Cristo vivo e muito animado, e que nos traz a alegria, a animação em servir. É tanta coisa que eu tenho visto nesses últimos anos, como pastor ou como crente. Eu tenho 40 anos, e dentro desses 40
você não vai gostar definitivamente. E se você for um crente idólatra, pior ainda. Definitivamente você vai me chamar de herege, nunca mais. Quando você souber que eu venho pregar aqui, você nunca mais vai querer ouvir. Não vou, aquele gordo está lá, não vou. Gordo não, fofinho. Forte. Quem já viu aquele sitezinho Porta Estreita? Nunca viram? Porta Estreita? Entra depois no YouTube, Porta Estreita. Tem um vídeo lá de humor cristão muito legal. Que ele fala para o camarada que não é gordo, ele é forte. Né? E o pastor fala para ele: cara, tu é gordo, você precisa fazer regime. Não, pastor, eu sou forte, eu tenho ossos largos. Querido, eu tenho me colocado em posição da defesa do Evangelho, porque eu, como cristão, como discípulo, não aguento mais ver crentes apostar tanta fé, trocando a fé real e genuína por coisas. Os sacerdotes, que eram os pastores da época, tinham a serpente como um objeto sagrado. Olhavam ela como relíquia de um glorioso passado e a idolatravam. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se Ezequias fosse um mero homem, um comum no meio do povo, ou um historiador qualquer, ele ia pegar aquela relíquia e ia transformar ela em algum bem da nação, das nações, né? Como é que chama? Ia tombar como patrimônio histórico, ia transformar aquilo tudo num patrimônio histórico, porque aquilo era muito importante para os judeus, para os israelitas. Acontece, porém, que ele era um homem de Deus e sabia que nada podia estar entre o homem e Deus, nenhum tipo de idolatria, e ele manda quebrar aquilo tudo. Hoje, no meio dos cristãos, Neustã está viva de novo. Hoje, no meio dos cristãos, tem muita Neustã espalhada. É a arca da aliança, é a botija do azeite. Irmãos, eu não estou falando que essas coisas não têm o seu valor, não têm o seu lugar na história, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós pegamos estas coisas e transformamos estas coisas em algo tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que é mais perigoso dentro de certas igrejas você falar contra o óleo de unção do que você falar contra Deus. É mais perigoso você falar: escuta, tira aquele negócio que trambolha ali. Se você falar isso, é perigoso do povo mandar você para o inferno. Nossa, desconjuro. Queridos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos voltar ao Evangelho de verdade. Talvez tenham pessoas aqui que não conhecem. Tem pessoas aqui que têm pouco tempo de Evangelho, que têm pouco tempo de cristianismo. Evangelho é difícil, eu não sei nem como chamar. É tanta nomenclatura, já é gospel, é crente, é um monte de coisa. Eu agora sou crente. Quantos já ouviram alguém falar isso? Pô, e aí? Pô, vi que você está indo para a igreja lá. Agora eu virei crente. Eu virei crente. O que é virar crente, querido? Não, eu vou lá na igreja lá, o pastor faz uma oração forte. Uma oração forte, ele chama a gente lá na frente, põe a mão na cabeça, todo mundo cai, fica babando, coisa esquisita, mas é muito legal. É muito legal. Não estou falando contra cair na unção, não. Eu amo quando o Senhor Jesus Cristo me pega de jeito. Eu amo isso. Eu fico muito feliz quando isso acontece comigo. Mas isso não é maior que Deus. Ministério de louvor, ministério de dança, ministério infantil, ministério de jovens, ministério de que mais que tem? Mulheres, ministério de... Eu estou me sentindo em Brasília, cara. Tudo funciona. Mas essas coisas têm se transformado em coisas maiores do que Deus. Não, se eu não for, eu tenho um ministério de mulheres. Pastora me degola. Por quê? Porque tem que ir. Porque tem que estar. Por que tem que estar? Porque
é a reunião das mulheres. Tá bom, mas por que tem que estar na reunião das mulheres? Ah, porque a reunião das mulheres é a reunião das mulheres. Ninguém nem sabe que tem que estar aqui, porque vai haver uma palavra específica da parte do Senhor Deus para aquelas mulheres. Eu não estou falando desta igreja, por favor. Eu estou falando do geral. Estou falando do geral, queridos. Geral. Funções estão sendo transformadas em peças de idolatria. O pastor está fazendo as besteiras lá na igreja, irmãos, cala a boca. Mas por quê? Não pode julgar não, irmão. Não, mas o pastor está fazendo as besteiras lá, irmão. Não. Como é que você sabe? Não, eu vi, eu peguei. Não, rapaz, cala a boca. Não toca no ungido de Deus. Aonde? Aonde? Quem é o ungido de Deus? Quem é o ungido de Deus? Você sabe me responder quem é o ungido de Deus? Quem sabe me responder quem é o ungido de Deus? Pode falar, quem? Todos nós? Eu digo para você que nós somos chamados e escolhidos. Ungido foi Jesus Cristo. Isaías, capítulo 61 diz isso. Todos nós, depois disso, fomos comissionados por Jesus Cristo para fazer a mesma coisa que Ele fez. Levar paz aos entristecidos, cura aos doentes, liberdade aos cativos. Nós somos comissionados por Jesus Cristo para fazer isso. Não pode tocar, não pode. Salmo 105 fala sobre tocar os ungidos de Deus. O povo hebreu, quando estava saindo do cativeiro, e Deus botou uma maldição em quem encostasse neles, era ali, irmãos. É Isaías 61, irmãos. Irmãos, nós temos que voltar para o evangelho verdadeiro, o evangelho em que Pedro, ele escreve uma carta para os irmãos e ele fala: eu, presbítero, como todos vocês. Não, apóstolo, que é isso? Não brinca comigo, não é apóstolo. Não, eu, presbítero, como todos vocês, queridos. Esse negócio de falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não, eu estou em pé de igualdade. Pastores que já não tem mais cheiro de ovelha, pastores que são inacessíveis, homens e mulheres inacessíveis dentro da casa do Senhor. Voltamos à época do judaísmo e não sabemos. O sumo sacerdote não pode ser tocado. Se ele for tocado, ele não pode entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote tem que usar uma roupa especial, porque afinal de contas ele é o sumo sacerdote. Deus pega Moisés, tira ele de toda a riqueza, de todo o ouro, de toda a prata, pega Moisés e fala: tu vai lá para o outro lado da terra, tu vai lá cuidar de ovelha. E a Bíblia diz que ele ficou com cara de ovelha, com cheiro de ovelha, com pelo de ovelha. Ele ficou, era uma ovelha inteira, o homem. O homem era uma grande ovelha, e grande, porque ele era pesado. A palavra do Senhor diz que para ele levantar os braços tinha que ficar um de um lado e outro do outro segurando. Era grande, um ovelhão, ia dar um churrascão, grande. Hoje nós não temos mais homens de Deus com cheiro de ovelha. Por quê? Neustão. Homens sendo idolatrados. Homens que serviram para o triunfo do povo em determinado momento. Como um milagre aconteceu e passou pela mão dele, então ele é. Agora eu sou. Começou, eu sou pastor, depois foi para bispo, depois foi para apóstolo, depois foi para pai apóstolo, depois chegou ao cúmulo de ser patriarca. E ai de quem chamei que não seja de patriarca. O homem está voltando ao judaísmo sem perceber. Os sumos sacerdotes, Neustã, idolatria. Tudo o crente pega como objeto de idolatria. Tudo que é coisa boa o crente transforma em objeto de idolatria. Nós vamos voltar para o evangelho de verdade. Sabe que evangelho? Aquele evangelho quando você dobra o joelho na sua casa, morrendo de dor, morrendo de medo, cheio de pressões em cima das suas costas, cheio de ataque do diabo te rodeando e querendo te destruir, e você fala para Jesus Cristo, sabe como? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Me basta ser levado para o céu. Me basta
receber a salvação. Me basta saber que o Senhor está comigo. Você fala, Evangelho, sempre restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Antropocêntrico. Por quê? Porque ele está voltado para os objetivos humanos. Não sabe se Deus quer te restituir de alguma coisa que estava sendo ruim para você, arrancou. Sara-me, põe o teu azeite em minha dor. Está mandando, está determinando. O evangelho determinista, determinando aquilo que Deus tem que fazer. Por último, quero de volta o que é meu. O que é teu? Como é que é mesmo? Está escrito na Bíblia? Do pó? Do pó? Viemos. Para lá nós vamos voltar. Há mais de 20 anos eu venho ouvindo falar sobre o último avivamento, o último grande avivamento sobre a face dessa terra. Brasil é terra profética. Profética. O que tem de profeta aqui, irmão? O que tem de profeta nessa terra? O que tem de profeta dizendo, olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A quantidade de atos proféticos. Irmão, eu queria falar muito mais coisas, mas eu não posso. Eu queria abrir muito mais, mas eu não posso. Eu queria mostrar para vocês semelhanças entre atos proféticos e atos patéticos. Eu queria mostrar para vocês a semelhança de muita coisa que os crentes estão fazendo e que são chamados. Eu queria, mas eu não posso. Eu não posso. Porque talvez tenha gente que não aguente isso. Tem que começar no leite, como Paulo falava. Tem que dar leite. Mas nós precisamos entender essas profecias do último avivamento, grande último avivamento, grande. Você sabe qual vai ser o grande último avivamento, irmão? Não vai ser esse do reteté, do cai-cai, do sobe-sobe, gruda na parede. Tem uns irmãos agora que grudam na parede, igual lagartixa. Assim. É um unção com lagartixa. Não estou brincando não, irmão. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Foi grudado uma hora e pouco na parede. Você colocar na parede e falando em línguas. Eu estou aqui para discutir isso ou para dizer que isso é certo ou errado? Não estou aqui para isso. Irmãos que sobem na cadeira. Um movimento chamado Catching Fire. Pegue o fogo. Agora tem um movimento chamado Catching Angel. Pegue o anjo. Você aguenta isso, cara? Você consegue realizar isso na sua mente? Você consegue realizar isso na sua mente? E tem base bíblica para isso. Tem base bíblica. Tem base bíblica. Tem. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Jacó não pega o anjo. Coisas que estão acontecendo. E as pessoas acham que isso vai ser o grande avivamento dos últimos dias. Deixa eu dizer para você. O grande avivamento dos últimos dias vai vir sim, e eu creio nisso. Mas vai vir em forma de conhecimento da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e é a verdade que vai vos libertar. Quando você é liberto, há um grande avivamento na sua vida. Quando você é liberto, quando você não precisa mais de coisas para chegar em Deus. Parece até que eu estou pregando para outras religiões, né? Parece que eu estou pregando dentro de uma igreja cheia de ídolos pendurados na parede. Não tem ídolo pendurado na parede. Mas tem aquele Salmo 91 lá na sua casa, que a folha está até amarela. Está amarela. Irmão, mexe na Bíblia, porque se mexer, quebra a folha. Quebra de tão dura que ela está, que ela já está ressecada, sol, quebra. Irmão, isso aqui não é amuleto, querido. Isso aqui não é amuleto, querido. Óleo de unção não é amuleto, querido. Tem gente que leva o óleo de unção para casa e sai um jeito. Ele unge a porta, cachorro, papagaio. Isso não é uma questão de visão da igreja, queridos. Isso não é uma questão de visão da igreja. Até porque eu sei que essa igreja não tem essa visão. Você que está me assistindo aí, que vai me assistir no YouTube, eu espero que você também não tenha essa visão. Não por nada, mas porque realmente vai complicar. Muita gente vai me xingar lá embaixo, né, nos comentários. Mas, infelizmente, irmãos, o pessoal pega o óleo e joga o óleo na ponta da porta, na outra ponta da porta, joga o óleo no outro lado da porta e fala: aqui não entra demônio, está vendo o diabo, está vendo óleo. Aonde você está vendo óleo não entra, você não pode entrar. Misericórdia, irmão.
A palavra do Senhor diz que a unção é para quem está doente, é para pegar o óleo e levar lá na casa dele. É o presbítero que tem que fazer isso, não é qualquer um não, viu? Não é qualquer um não. Mas a gente pega o óleo de unção, tem uns que até vende assim, né? Ah, como eu já fiz isso. Ah, como eu já fiz isso. E pega o óleo de unção, coloca a etiqueta da igreja, lá, o nome da igreja, como quem diz, nesta igreja o óleo ungido. E aí leva, pinga aqui, pinga ali, joga no cachorro, joga no papagaio, joga na criança, joga na sogra. Tem gente que acha que vai curar a sogra, queridos. Óleo de unção não é para isso. A não ser que seja como a sogra de Pedro. Jesus entrou lá e ela estava realmente doente. Nós estamos nos transformando em pessoas idólatras, em pessoas cheias de Eustã nas nossas vidas, precisando de coisas. Eu não vou aguentar. É a fronha sagrada, é o lencinho que passa no caixa eletrônico. Irmão, que prejuízo que eu vou dar para o céu se passar um lencinho no caixa eletrônico para apagar as dívidas. Vai ter gente que vai dar muito prejuízo no céu. Quem já ouviu esse tipo de testemunho na televisão, principalmente? Coisas. E o crente está voltando para coisas. O crente está pegando as coisas e fazendo com que elas sejam maiores do que Deus. E o Deus está lá em cima, olhando para baixo, falando: como eu queria, Jerusalém, te ajuntar com a galinha junto aos pintinhos, mas você não quis. Toda vez que nós colocamos alguma coisa um valor maior do que aquilo que é o valor devido, sejam essas coisas tidas como sagradas ou não, se elas são maiores do que o valor de Deus na nossa vida, Deus vai mandar a serpente para ficar, gente. Mas eu estou indo na igreja, por que as coisas estão indo tão torta? Eu estou na igreja, gente. Será que é aquele pastor? Pronto, voltou para o pastor. Será que é aquele pastor está fazendo alguma coisa errada? Porque disseram para mim que assim como é o sacerdote é todo o povo. Graças a Deus, meu sumo sacerdote é Jesus Cristo. Graças a Deus, meu sumo sacerdote é perfeito, é santo, é puro, é ilibado, não tem nada de errado nele. Você tem que olhar para as pessoas e ter nelas um referencial, quando elas são um referencial para você, quando elas são realmente referenciais. Nós precisamos parar de olhar para homens, precisamos parar de ter necessidade de pegar em coisas, precisamos parar de ter necessidade de adorar coisas, e precisamos voltar ao Evangelho verdadeiro, aquele que adora única e exclusivamente a Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, e ao Espírito Santo, o nosso amigo consolador. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos um pouquinho. Eu quero que você faça uma rápida reflexão. Faça uma rápida reflexão. Enxergue agora com os teus olhos fechados. Eu sei que isso é difícil, mas use o teu cérebro. Ele foi feito para ser usado, irmão. Use seu cérebro. Comece a pensar. Porque é isso que o crente tem que fazer. O crente tem que pensar. O crente tem que analisar. O crente tem que ser bereano. Vocês têm que pegar tudo que eu falei aqui até hoje, ir lá para a Bíblia e ver se o que eu falei é verdade ou não. Comece a pensar lá na tua casa, aonde é que está aquele folhetinho que você acha que é mais forte do que Deus? Onde é que está aquele lenço ungido que há 23 anos atrás você foi numa igreja, ungiu o lenço, você guarda ele até hoje, achando que ele vai fazer alguma coisa? Pensa, começa a razoar no seu coração aí e vê, pensa, onde é que está aquele olhinho santo que você acha que é ele que faz milagre, não Deus? Onde é que está aquela coisa que você, eu não oro se eu não estiver com aquela música tocando? Começa a pensar, querido, e você vai começar a descobrir o quanto você é idólatra.
Eu estou te falando isso porque eu fiz isso. E eu descobri muita idolatria na minha vida. E eu tive que pedir perdão ao Senhor. E eu tive que quebrar essas idolatrias que eu tinha na minha vida. Muitas vezes idolatrias de conceitos, não só objetos, mas conceitos errados. E esses conceitos eram maiores do que o meu Deus. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Ele quer que você tenha uma vida de verdade. Ele quer que você tenha a tua visão aberta para as coisas que vêm do alto. Mas para isso você precisa romper com tudo aquilo que é humano e que é idolatria. Continue os teus olhos fechados. Eu quero chamar o pastor Ivo aqui. Pastor Ivo está dentro. Pai, te louvamos, Senhor, porque nós acabamos ouvindo a tua palavra, Pai. Oh, Paizinho querido, se há alguma coisa, Senhor, ainda em nossas vidas, ó Pai, que tu possas, Pai, estar arrancando, Senhor, dando, Senhor, entendimento a cada um, ó Pai, naquilo, Senhor, que nós aprendemos essa noite, ó Pai. Se temos algum ídolo, se nós não temos te agradado, ó Pai, em alguma coisa, em alguma área da nossa vida, ó Pai, pode ser na área financeira, em qualquer área, ó Pai, tu possa estar mostrando, ó Pai, para que nós possamos tirar, ó Pai, e começar a adorar somente a Ti, ó Pai. É que eu te peço nessa noite, ó Pai, e que os meus irmãos, ó Pai, possam estar em paz, ó Pai, como nós acabamos, Senhor, também de cantar nessa noite, que a Tua paz, ó Pai, excede a todo entendimento, Pai. E eu creio, Pai, que nessa noite, Senhor, a Tua obra, Pai, já foi realizada em nossas vidas, ó Pai. Por isso eu sou grato a Ti, em Teu nome, Pai, em Teu nome, Jesus, é que eu te agradeço nessa noite, por tudo que nós aprendemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Depois de tudo isso que nós ouvimos, nós só podemos declarar que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele continua.